Por volta do ano 1000, um barco nórdico encostou numa costa cheia de florestas e de uvas selvagens. Eles chamaram-lhe Vinlã. Estavam na América do Norte, quase 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Construíram casas, acenderam fogueiras, e ficaram. E depois, poucos anos depois, foram-se embora e nunca mais voltaram. A pergunta de hoje é: e se eles tivessem ficado? Primeiro, o que sabemos, porque isto não é lenda. Em Newfoundland, no Canadá, existe um sítio chamado Alliance aos Meadows. Os arqueólogos encontraram ali casas de turfa ao estilo nórdico, uma forja de ferro e objetos escandinavos, datados por volta do ano 1000. É prova física, sólida, de que os vikings estiveram na América. As sagas islandesas, escritas séculos depois, falam de Leif Erikson e de expedições a uma terra a oeste da Groenlândia. Então por que é que se foram embora? Por várias razões honestas. Eram muito poucos, talvez algumas dezenas ou poucas centenas, no fim de uma cadeia de abastecimento longuíssima que ia até a Islândia e a Noruega. Estavam a milhares de quilômetros de casa. E encontraram povos que já lá viviam, os antepassados dos Inuites e das primeiras nações, que eram muitos mais. As sagas descrevem conflitos com aqueles a quem chamavam Skraeirins. Poucos colonos, longe de tudo, em terra já habitada. A matemática não fechava. Aqui está o mecanismo central. A colonização precisa de 3 coisas: gente, abastecimento e um motivo econômico. Os vikings tinham pouco das 3. A Groenlândia, a base deles, era já uma colônia frágil que acabaria por desaparecer no século XV. Compare com a Espanha de 500 anos depois, um estado grande, com navios oceânicos, com pólvora e com uma fome enorme de ouro e de terra. Foi essa combinação que tornou a colonização europeia possível, e os nórdicos simplesmente não a tinham. Agora o cenário alternativo, e vamos ser modestos. Imagine que a Groenlândia nórdica próspera em vez de definhar, que o clima ajuda mais 1 ou 2 séculos, e que Vinlã se torna uma escala permanente de madeira e ferro. Mesmo assim, não teríamos um império viking na América. Teríamos, no máximo, alguns postos costeiros, a comerciar com os povos locais. A grande diferença não seria militar. Seria biológica. E é aqui que a história fica séria. O que devastou as Américas depois de Colombo não foram sobretudo as espadas. Foram as doenças, varíola, sarampo, gripe, contra as quais os povos americanos não tinham defesas. Um contato nórdico mais duradouro, por volta do ano 1000, poderia ter introduzido essas doenças meio milênio mais cedo, em vagas mais pequenas e mais espaçadas. É possível, e isto é pura especulação, que isso tivesse dado às populações americanas séculos para desenvolver alguma resistência antes da chegada em massa dos europeus. Um primeiro contato mais suave poderia ter mudado tudo. Mas não nos deixemos levar. Também é possível o oposto, que uma doença introduzida cedo tivesse causado um colapso demográfico igualmente terrível, só que mais cedo e sem ninguém para o registrar. A verdade é que a biologia do contato é imprevisível. O que parece claro é que a espada nórdica, sozinha, nunca teria conquistado um continente. Eram poucos demais. A história dos vikings em Vinlã é um lembrete de que chegar primeiro não é o mesmo que ficar. Colombo não foi um melhor navegador do que Leif Erikson. Ele veio no momento em que a Europa tinha, finalmente, gente, navios e motivo a mais. O timing venceu a prioridade. Deixa nos comentários, achas que uma colônia viking teria mudado a história das Américas, ou o resultado teria sido o mesmo, só com outra bandeira?